Vamos lá. O Léo Aleixo. Boa noite, pastor. O demônio pode possuir um piloto... Que pergunta boa. Essa tem que ser um corte obrigatoriamente, tá? Boa noite, pastor. O demônio pode possuir um piloto de avião ímpio? Pecador. Piloto é pecador, é ímpio. O demônio pode possuir e derrubar o avião com todos os passageiros? Essa pergunta ela é muito boa, mas ela é muito fácil de responder. E tem uma resposta bíblica fantástica para ela. Você lembra quando Deus veio falar com Abraão, quando ele se chamava Abrão ainda, e ele disse que ia destruir Sodoma e Gomorra? E Abrão, todo preocupado, porque sabia que seu sobrinho Ló estava lá. Abrão perguntou, mas o senhor vai destruir uma cidade inteira? Tem, por causa do pecado deles, tem um crente lá dentro, tem um justo. Aí ele começa a perguntar, se tiver tantos justos? Não, eu não vou fazer isso. Se tiver tantos, se tiver um justo só. Você entendeu? Aí Deus mandou os anjos tirarem Ló e sua família daquela cidade para poder destruir. Por que nunca Deus vai permitir que um demônio possua o motorista do ônibus, o piloto do avião, qualquer pessoa que sobre a sua responsabilidade está a vida de outros? Porque se nesse grupo de outros estiver um crente ali, um justo, e não for o dia daquele justo morrer, aquele ímpio que está no comando, no controle, não pode ser, mesmo que ele seja possuído por um demônio, ele não pode derrubar aquele avião, não pode jogar o ônibus na ribanceira, porque Deus não vai permitir que todos morreram, são pecadores, mas tem um ímpio, ele não destrói uma cidade por causa de... mas tem um justo, ele não destrói uma cidade por causa de um justo. Então ele não vai permitir que destrua um avião por causa de um justo. Ah, pastor, mas quando aconteceu de cair o avião da Chapecoense, a gente que mora em Chapecó, tinham crentes lá, era o momento deles partirem. Tá? Tanto que havia também alguns ímpios e alguns crentes que tiveram a graça de Deus e não morreram, sobreviveram. Aí você percebe que essa matemática de quem salvou e quem morreu é exatamente a mesma. Morreram crentes e não crentes e se salvaram crentes e não crentes. Não teve... porque é crente... inclusive os dois que não eram crentes, que se salvaram, ficaram bem... os três, no caso, eu acho que o único era o Neto, que era crente. O Neto ficou todo arrebentado. Um saiu andando, que era um jornalista, e o outro saiu inteiro, só machucou um pouco, acho que o rosto. Então, quer dizer, nesse caso, o crente sofreu mais. Então, assim, essa matemática não funciona para questões da nossa existência humana. O sol nasce sobre bons e maus, sobre ímpios e crentes. Mas, se não for o momento de alguém morrer, tá? Eu até contei essa história essa semana, que eu estava indo viajar para algum lugar, não lembro onde que era, e uma irmã mandou uma mensagem, acho que foi um áudio, eu não lembro, a Francine vai lembrar, dizendo que ela teve um sonho que eu estava num avião e esse avião, ela via um acidente, morte, muito tumulto, e essa irmã, que não conheço ela, também não me conhece, ela falou, olha, se o senhor está programando alguma viagem, pense em não ir. Só que ela mandou uma mensagem, tipo, na quinta, e na sexta eu estava embarcando para uma viagem. E aí eu falei, Senhor, se o senhor está usando a tua serva para me alertar de um perigo, eu oro e repreendo esse mal. Eu repreendi em nome do Senhor Jesus. Mas se o senhor está usando essa irmã, que eu não sei se ela é uma crente ou não, como seta maligna para me desencorajar, porque algo grande vai acontecer lá no evento que eu vou ministrar, eu não vou ficar prostrado, eu vou até lá. E aí eu peguei e fui, orei, obviamente, fui. E por que eu fui? Porque para mim fazia sentido o seguinte pensamento. Se fosse o meu dia de morrer, eu vou morrer de qualquer jeito. Vai ser no avião, vai ser caindo da escada, vai ser de qualquer jeito, não vai ter jeito. Se não for meu dia de morrer, e de fato o plano de Satanás era derrubar aquela aeronave, o simples motivo de eu ter ido estar naquele avião, eu já impeço o diabo de derrubar aquele avião. E aí, obviamente, aquelas pessoas teriam uma segunda chance. Então, não faria sentido eu ficar em casa. Tá? Esse é o pensamento de um libertador, de alguém que lida com batalha espiritual. Talvez outras pessoas diriam, não, Deus mandou um recado, eu vou obedecer. Não era sobre obediência, era sobre interpretação do recado. Por isso que a Bíblia fala, quando há profecias, haja quem julgue. Então, a tua resposta é não. Se tiver um piloto ímpio, tiver um crente que não é o dia dele morrer dentro do avião, não consegue derrubar.